paz do Senhor, queridos adolescentes, a paz do Senhor, você que nos visita nesta manhã, a paz do Senhor, professores, você que está aí hoje esperando para aprender um pouco mais sobre esse Deus maravilhoso. A nossa revista dos adolescentes deste trimestre está com o tema Cremos. E hoje a lição de número 7 fala: cremos no batismo com o Espírito Santo. Glórias a Deus. E hoje o nosso texto áureo, ele está lá em Atos 2. Nada melhor do que falarmos sobre Atos 2. Mas antes, eu gostaria que você aí, que ainda não compartilhou esse vídeo, você que está em casa e ainda não compartilhou, corre que dá tempo de compartilhar. Ative o sininho, clica no like aí, ó, ative o sininho para que você possa receber notificações. Se você é visitante e ainda não é inscrito no nosso canal, corre que ainda dá tempo de se inscrever e envia para os seus amigos que ainda não conhecem o nosso canal e que amam aprender mais a palavra do Senhor. Eu sou o professor Josimar Reis e vou estar com vocês aqui aprendendo um pouco mais sobre a ação do Espírito Santo na vida do cristão. Mas antes, gostaríamos de dar início orando ao Senhor nosso Deus, para que Ele venha nos agraciar com a sua presença maravilhosa, como já tem feito e continuamente tem feito em nosso meio. E isso é maravilhoso, irmãos. Vamos orar. Você que aí no seu lar possa elevar o seu pensamento em oração também. Reserve-se em oração ao Senhor. Esteja de posse da sua Bíblia, da sua revista, que é muito importante para que você possa acompanhar, anotar suas dúvidas. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, ó Deus, que temos de elevar a nossa voz ao Senhor em oração, Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque nós temos a presença maravilhosa do Senhor, nos quebrantando, nos moldando, nos ensinando e nos advertindo, ó Deus, em todo momento, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que a presença do Teu Espírito Santo, ó Pai, possa ser manifesta, ó Deus, neste lugar, Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, onde estiver um coração sincero, ó Pai, clamando pela presença do Teu Espírito, que ali possa o Senhor soprar, ó Deus, que ali possa o Senhor, ó Deus, fazer as Tuas obras maravilhosas, que possa sim, ó Deus, encher-nos, ó Deus, de graça, de conhecimento e de poder, que é a manifestação do Teu Espírito Santo. Nós te oramos em nome de Jesus e você diz amém. Glórias a Deus. Queridos, antes de darmos início à nossa lição de hoje, eu gostaria de dar a você a oportunidade de ofertar na casa do Senhor, a oportunidade de poder contribuir para essa maravilhosa obra. Você que hoje tem em mãos aí de repente a ferramenta do Pix ou do PicPay, que possa fazê-lo assim também, que é uma ferramenta que nós também usamos para que possa facilitar esse momento tão gracioso que temos de ofertar e contribuir na obra do Senhor. Você que nos visita nesta manhã, não se sinta constrangido. Essa é uma prática e é um privilégio da igreja local de estar contribuindo para que essa obra possa avançar, para que o Evangelho do Senhor possa alcançar mais e mais vidas pelo mundo. E se você também desejar, nos visita, desejar contribuir, não, eu quero contribuir, eu gostaria de contribuir, e eu tenho aqui a ferramenta do Pix ou do PicPay, vai estar aparecendo no rodapé do seu vídeo as informações, tanto da conta da igreja, caso você queira fazer uma transferência, ou até mesmo o QR Code do PicPay e do Pix. Você possa se sentir à vontade e abençoar na casa do Senhor nesta manhã. Amém? Eu já quero orar também para você que tem ofertado nessa manhã, tem entregue os seus dízimos, as suas ofertas, caso você também vá entregar no culto à noite. Lembrando que hoje temos culto à noite, é muito importante sua presença. Não esqueça de confirmar sua presença lá também. Eu já quero orar com você, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelas ofertas alçadas nesta manhã, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos dado condição, Senhor, de podermos ofertar na Tua casa, Pai. Ó Deus, e como bons mordomos e despenseiros do Senhor, nós queremos, ó Pai, entregar tudo aquilo que o Senhor tem nos
nos agraciado, tem nos presenteado, Senhor, porque tudo que nós temos é do Senhor, para a tua glória e para a tua honra, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede, ó Pai, pelo privilégio de podermos contribuir na tua obra, Senhor Deus, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, que o Senhor possa, ó Deus, assim, ó Deus, abençoar cada um dos seus filhos que tem feito, ó Deus, com amor, que tem feito com dedicação na tua obra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu peço que você abra a sua Bíblia em Atos 2. Atos 2, para você que possui a sua Bíblia devocional Robert McCheyne, está lá na página 23 do nosso devocional. Você que não possui, pode abrir em Atos 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Assim diz a palavra do Senhor. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são os galileus todos esses homens que estão falando? Pois como ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elemitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Pafília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e os forasteiros romanos, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Até aqui a palavra do Senhor. A nossa lição de número 7 tem por tema o batismo no Espírito Santo. Cremos no batismo no Espírito Santo. O nosso textuário traz por destaque Atos 2, o verso 4, que diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que o falassem. O objetivo principal dessa lição é conceituar que o que é o batismo no Espírito Santo, entender esse batismo no Espírito Santo, que vamos aqui explanar, e estimular a você, adolescente, que nesta manhã nos assiste, a buscar esse batismo no Espírito Santo. Bom, o batismo no Espírito Santo, antes de tudo, é uma promessa de Deus para todos os povos, homens, mulheres, adultos, crianças, jovens, todos aqueles a quanto o nosso Senhor chamar. Essa é uma promessa que abarca todos eles. E isso está registrado lá em Atos 2, 39. E eu vou lá com você para conferirmos o que diz lá em Atos 2, 39. Diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, o Senhor, chamar. Glórias a Deus. Então, desde já eu quero dizer que o batismo no Espírito Santo, o batismo com línguas,
no Espírito Santo, isso também é acessível a você que buscar ao Senhor com veemência, você que buscar ao Senhor, pois isso ele deixou de acesso a todos o quanto buscar e a quanto ele o chamar. Glórias a Deus. E esse batismo, né, não está limitado a tempos e denominações. Por exemplo, aconteceu lá em Atos 2, perfeito? Aconteceu lá em Atos 2, estavam reunidos os discípulos, unânimes em oração, mas isso não está restrito àquele período do tempo. Mas a palavra do Senhor, ela é transcendente, ela avança em meio ao tempo e hoje ela nos atinge, hoje ela nos agracia e hoje ela nos presenteia com a presença do Espírito Santo, que lá em Atos 2 foi uma manifestação pública, um ato em que todos os que estavam ali puderam testemunhar do poder da ação do Espírito Santo diante daqueles homens, na qual eles não davam nada, o povo não dava nada pelo povo galileu. Mas nós devemos buscar isso de coração sincero, quebrantado e desejoso de mergulhar nessas águas do Espírito. O batismo no Espírito é uma segunda extraordinária experiência com Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E aqui eu quero já fazer um parênteses com vocês. Uma segunda experiência. O batismo com o Espírito Santo, ela é uma segunda experiência. De que forma que é uma segunda experiência? Quando nós somos convertidos, quando o Senhor opera uma obra maravilhosa em nós, nos transforma, nos quebranta, nos regenera, nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz, e agora Ele começa a nos moldar, a nos quebrantar, a nos ensinar, a nos corrigir. Então começamos a andar segundo os seus propósitos, os seus desígnios. Isso estamos falando de uma pessoa verdadeiramente regenerada, né? De uma pessoa que foi verdadeiramente, teve sua vida transformada, né? Mudada pela ação do Espírito Santo em sua primeira instância. Essa experiência pessoal de fé com o batismo do Espírito Santo aparece nas Escrituras com o nome de enchimento. Então nós temos aqui a primeira ação em que trata-se da nossa conversão, que é só possível através da ação do Espírito Santo. Então você que está aí em casa hoje, está naquela dúvida, meu Deus, então eu não tenho o Espírito Santo? Não é isso que eu estou dizendo. Nós estamos aqui tratando da manifestação do Espírito Santo e dos dons. Que isso possa ficar bem claro para você nesta manhã. Caso você tenha dúvida também, você pode interagir conosco. E essa manifestação do Espírito Santo, essa segunda vinda, para nós que cremos nos dons de línguas, de manifestação, essa segunda experiência com o Senhor, é como uma dádiva que Ele nos dá, é um presente que Ele dá a todos quanto buscam, a todos quanto desejam, almejam e buscam incessantemente pela presença do Espírito Santo, pelo batismo com o Espírito Santo. Se você for pesquisar quantos e quantos santos do passado, de agora, da atualidade, e até mesmo aí ao redor, né, na sua vizinhança, na nossa própria igreja, quantos têm experiências maravilhosas de orar, pedindo a presença do Espírito Santo, e naquele momento em que pensam, meu Deus, é hoje que não acontece. E vai de novo, é hoje, não acontece. Mas quando ele vem, não há quem consiga ou pará-lo, porque o Espírito Santo, ele te mergulha literalmente nas águas do Espírito, e as águas do Espírito testifica, testemunha e conversa com o Senhor, e ele é um portal de livre acesso ao Senhor. Nós temos hoje a oração como um livre acesso ao Senhor, em que nós podemos conversar, mas o batismo com o Espírito Santo, ele nos traz esse portal de acesso aos dons, à santificação, à purificação. Então, tudo nisso em que já buscamos
desde a nossa conversão, com o batismo do Espírito Santo, isso fica muito mais evidente, nós vamos ver isso um pouco mais à frente. O segundo capítulo de Atos dos Apóstolos revela que os crentes que receberam o batismo do Espírito Santo eram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, ou seja, então eles já eram crentes, ok? Eles já eram lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Se falecessem ali, ó, salvos, perfeito? Então, entendido esse ponto. Então, eles já eram lavados e remidos antes de receberem. Isto é, eles tinham o Espírito Santo, mas ainda não estavam mergulhados no Espírito Santo. Ou seja, desfrutando de todas as maravilhas que o Espírito Santo nos traz, o batismo com o Espírito Santo nos traz. Todas as dádivas, todas as promessas, todas as maravilhas de poder falar em outras línguas, de poder ter dons espirituais. E isso é importante que busquemos esses dons, adolescentes. Há muitos irmãos e jovens sinceros que ainda não receberam o batismo no Espírito, mas isso não significa que eles não tenham o Espírito Santo, como eu havia dito aqui de princípio. Mas apenas eles ainda não desfrutam dessa experiência maravilhosa com o Senhor. E essa segunda experiência não é apenas uma experiência, eu tive, não, é que ela seja avivante dentro de você. Nem sei se essa palavra existe, mas estou falando agora. Que ela seja abundante, um avivamento com abundância, adolescente. Que ela seja abundante dentro de você e que continuamente você desfrute da presença do Espírito Santo aí mesmo onde você está no seu lar. É uma experiência maravilhosa que nos transforma. Tomara que você em breve possa viver isso se ainda não viveu. E se já viveu, que você continue a buscar e não apagueis o Espírito, em nome de Jesus. Bom, eu agora quero seguir para o ponto 2. O nosso ponto 2 diz acerca do propósito do batismo no Espírito Santo. Bem, qual é o propósito de sermos batizados no Espírito Santo? Já dei aqui uma pincelada. Em primeiro lugar, o batismo do Espírito Santo não nos é dado para o nosso próprio ego, para a nossa própria promoção, autopromoção, não, de forma nenhuma. Mas também não recebemos esta bênção para mostrar aos outros como somos mais espirituais, né? Agora que eu falo em línguas, não, também não é esse o propósito. E se de algum modo isso tem filtrado, isso tem sondado o seu coração, que em nome de Jesus você possa retirar isso, expulsar isso da sua vida de uma vez por todas. Não significa que um dia você alcançando o dons de línguas e de maravilhas, que você é melhor e mais espiritual do que o seu irmão que ainda não alcançou. Que você possa, em nome de Jesus, hoje, tirar esse pensamento da sua cabeça, que você possa eliminar isso da sua vida, mas que você possa desejar esse dom para que possa estar mais próximo do Senhor, para que você possa acertar mais. As coisas de Deus são feitas por amor, sem esperar nada em troca e em simplicidade. Em segundo lugar, não somos batizados com o Espírito Santo para sermos mais santos que os outros, pois essa pessoa deve ser regenerada e santa. Pois uma pessoa ela pode ser regenerada e santa e não receber o batismo com o Espírito Santo. Não podemos mensurar o porquê de alguns receberem o batismo e outros não. Este dom do Espírito é uma obra e uma graça de Deus, e Ele dá o quanto Ele deseja dar. E não é um mérito nosso, né? Não é um mérito, não, eu tenho feito tudo direitinho e eu mereço ser batizado. Não é um mérito nosso. Glórias a Deus, porque não é um mérito nosso, é uma graça de Deus, é um dom de Deus. Deus ele concede-nos essa bênção e o Espírito nos cobre com o seu poder.
Quando nós estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, percebemos que a igreja de Jerusalém, após receber esse Espírito Santo, esse batismo com o Espírito Santo, evangelizou povos. Após receber esse batismo, eles começaram a evangelizar com ousadia. Imagine vocês nessa época que, né, eles eram perseguidos, eles eram afrontados, açoitados, tudo quanto é canto que eles iam. Então, eles estavam aguardando a promessa que havia de vir sobre o povo de Israel. E, dado essa data, lá em Atos 2, eles estavam reunidos, unânimes em oração, eles perseveravam na doutrina dos santos, unânimes em oração. Então veio um vento veementemente impetuoso, e de repente viram línguas repartidas como de fogo pousar sobre cada um deles. Eram 120, e o Senhor os batizou. E imediatamente, preste atenção você, adolescente, neste momento, os discípulos ali, os apóstolos, que até então eram segregados do povo, eram vistos com maus olhos, né? E não tinham muito lugar ali no meio da sociedade, daquele povo, até porque eles estavam cercados de religiosos, estavam cercados de pessoas que ali seguiam a doutrina, seguiam as leis, e não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo naquele momento. E naquele momento, haviam vários povos, de várias línguas, etnias diferentes ali, e quando veio a ação do Espírito Santo sobre eles, o batismo com o Espírito Santo, eles começaram a falar noutras línguas. E o povo que estava em volta começou a ver, falou, mas esse povo aí não é o povo lá de Jerusalém, o povo da Judéia? Mas o que está arrumando? Esse povo está falando, eles estão falando e a gente está conseguindo, eu estou conseguindo ouvir na minha língua materna. Mas esse povo não é do nosso povo, esse povo não fala a nossa língua. E o outro falava, e o outro falava, e o outro falava, e eles começaram a falar em outras línguas, e o povo começava a entender em sua própria língua materna. Neste contexto aqui, além do testemunho, de testificar de cumprir-se a profecia feita lá em Joel, além de cumprir-se essa profecia, ali os discípulos começavam a evangelizar a povos de línguas e nações diferentes. Então ali havia uma ação de impacto, no qual eles começaram, as pessoas, epa, está acontecendo algo diferente aqui, algo sobrenatural. E já, juntamente com isso, já havia a pregação do evangelho. Alguns religiosos do momento falavam assim, não, mas esse povo aí está cheio de álcool, está bêbado. Só que aí o que aconteceu? O Pedro que negou a Cristo, né, no momento de sua crucificação, o Pedro que ficou afugentado, nesse momento foi tomado pelo Espírito Santo e falou assim, ei, não tem ninguém cheio de álcool aqui não. Isso que está se cumprindo aqui, ó, isso daqui é uma promessa que está se cumprindo, que foi feita a esse povo. Essa promessa foi feita, esse povo aqui é do meu Cristo, que vocês crucificaram. Então imagine Pedro, agora nesse momento, peitar lá o pessoal do povo, né, os fariseus, os grandes, os mestres, começou a peitar as autoridades. Olha, isso daqui, ó, é o cumprimento de uma promessa. O meu Cristo que vocês crucificaram. Então, olha a ousadia. Ele poderia ser morto, decapitado no momento ali. Mas olha a ousadia que o Espírito Santo o encheu e o fez falar, proferir palavras certas no momento certo, para as coisas certas, e houve ali grande pregação do Evangelho. Então, ali vemos que o Espírito Santo, ele trouxe esse propósito primário ali de testemunhar sobre a sua vinda, sobre o cumprimento da profecia, e evangelizar aquele povo
né, como que eles iam evangelizar se eles não falavam na língua do povo lá. Então eles tinham que, o Espírito Santo deu o jeito de eles entenderem na sua própria língua, e glórias a Deus por sua multiforme maneira de alcançar aqueles quanto ele deseja. Quando estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, percebemos que a igreja de Jerusalém, após receber esse Espírito, evangelizou os povos com ousadias e poder. Igualmente, os crentes perseveravam ensinando os ensinos dos santos apóstolos, no amor cristão, partindo o pão, juntos fazendo muitas orações. Ou seja, quando a igreja no Novo Testamento foi cheia do Espírito Santo, ela proclamava a palavra, tendo Jesus como centro da sua mensagem principal. Eles viviam um amor autêntico, cuidando um dos outros, manifestando o fruto do Espírito. Reunia os irmãos para comer o pão, a Santa Ceia do Senhor, e reafirmava que Jesus morreu, ressuscitou e um dia voltará. Glórias a Deus. E nós hoje também cremos. Por isso eu disse que a ação do Espírito Santo ela é transcendente. Ela nos alcança hoje, pois nós também nos reunimos em torno da mesa e cremos que o Senhor breve voltará, porque Ele vive. Glórias a Deus. Uma igreja que persevera em oração e ora pelas suas autoridades, uns pelos outros. Era essa igreja que estava se reunindo nesse momento. Eles oravam até pelas autoridades e por pessoas, né, e por obras missionárias. Enfim, quando a igreja, consequentemente, adolescentes, ela está unânime em um propósito de oração, essa igreja ela tende a desfrutar das mais ricas oportunidades e dádivas do Senhor. Pois a palavra do Senhor diz: quem é o pai que o filho pedindo o peixe, ele lhe daria uma serpente? Ou pedindo o ovo, lhe daria um escorpião? Se vós que sois maus sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Então, eu falo, peça ao Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor me encha com esse Espírito Santo. Eu desejo, Senhor, estar mais e mais junto com o Senhor. Eu preciso, Senhor, da ação do Senhor. Eu preciso tanto do Senhor na minha vida. Me molda a cada dia, me faz perceber e ensinar a mim mesmo todos os dias a viver na dependência do Senhor. E eu quero já ir para o ponto 3 com vocês, a evidência física do batismo no Espírito Santo. Olha o que diz o texto de Atos. De repente veio um vento com um som de um barulho que parecia de um vento soprando muito forte sobre esse barulho e encheu a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas como chama, que se espalhavam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas de acordo com o poder do Espírito Santo dava a cada pessoa. Queridos, 3 elementos aqui marcam esta passagem. Né? E esses elementos é um barulho de um vento soprando muito forte e línguas de fogo, e todos foram cheios com o Espírito Santo e falaram em outras línguas. A passagem ora lida refere-se à mais grandiosa experiência que o poder do Espírito Santo operou nas Escrituras Sagradas. Nunca mais se viu um acontecimento coletivo e de tal repercussão em outros lugares, como registrado em Atos 2. Né? Um vento que tomou todo lugar, e ali, como eu disse, havia várias testemunhas. Né? Um povo que não tinha nenhum privilégio, a não ser privilégio de ser lavado e remido no sangue do Cordeiro, que é tudo para nós, e esse mundo não entendia. Como a palavra diz, Jesus veio para salvar aqueles que estavam em trevas, mas as trevas não o reconheceram. Em um Novo Testamento, não vemos barulho de vento soprando muito forte e as línguas de fogo aparecendo como em outras pessoas quando foram batizadas no Espírito.
Mas vemos a experiência de enchimento do Espírito como a posterior. Falas de línguas estranhas aparecem abundantemente nos textos. Você pode conferir lá em Atos 8, do 14 ao 19. Em Atos dos Apóstolos, toda vez que o texto menciona que uma pessoa foi cheia do Espírito Santo, imediatamente ela falava em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. Isso lá em Atos, perfeito? É o Santo Espírito que nos concede a graça de falar em línguas que nunca antes foram aprendidas. Não é uma criação de nossa cabeça, né? Eu vou começar a falar aqui, balbuciar um monte de palavras aqui sem sentido, daqui a pouco isso vai começar de alguma forma a fazer sentido. Não é isso. Falar em outras línguas não é isso. Espero que você possa entender e ter muita reverência e temor por aquilo que você está aprendendo aqui hoje, nesta manhã. Que você se achegue ao Senhor com sinceridade de coração. Não é começar a balbuciar, falar um monte de coisa estranha aqui que nem você está entendendo, nem ninguém está entendendo, você não sabe nem por que está falando, e você achar que de alguma forma você vai começar a entender aquilo que você está bagunçando. Não, não é isso, irmãos. Por favor. Mas é o poder de Deus que toma a nossa mente e a nossa boca, fazendo-a balbuciar uma língua que glorifica a Deus e que anuncia as maravilhas do seu reino. Glórias a Deus. Então, aqui é o poder de Deus que nos toma e nos faz balbuciar palavras que glorificam a Deus e ao seu reino. Então, por isso que a palavra do Senhor já diz, Paulo diz que quando nós falamos em línguas, a Deus falamos e somos edificados. Perfeito? Portanto, de acordo com as Escrituras Sagradas, quando alguém é batizado no Espírito Santo, uma evidência imediata, no caso, desse batismo é a língua estranha. Entretanto, outras evidências devem ser manifestas. Prestem atenção. Falar em língua é uma das evidências, mas há outras evidências que devem ser observadas ao longo da vida cristã, que é uma vida em constante consagração a Deus, em humildade, em quebrantamento de espírito. Sinceridade, regeneração, mais amor para com o próximo, a multiplicação de boas obras que glorifiquem a Deus e diminuam o homem. Essa é a ação do Espírito Santo sobre a vida de um homem caído, pecaminoso, e que você deve buscar nesta manhã. E você deve dizer que é o nosso próximo ponto: eu quero receber. O que se pode fazer para recebermos o batismo no Espírito Santo? Uma pergunta inevitável. Há uma outra fórmula, há uma fórmula pronta? De repente, haveria uma fórmula pronta? Eu vou fazer isso. Ou algum ritual para recebermos o batismo no Espírito Santo? Podemos observar algumas características que marcam os primeiros crentes no Novo Testamento antes de receberem a promessa do Pai. Os crentes daquela igreja criam na promessa em primeiro lugar. Então, primeiro você precisa crer que o Espírito Santo pode sim batizá-lo, pode sim o agraciá-lo. Desde João Batista, depois confirmada por Jesus Cristo, a igreja de Jerusalém aguardou a promessa em oração. Então, anotem aí: crer, orar, viver em comunhão, na simplicidade de vida. Quando de repente não houve hora marcada, ninguém agendou nada, foi de repente que o Santo Espírito, com poder e grande glória, encheu o lugar onde os discípulos estavam reunidos. Ouviu-se um retumbar de um tempestuoso vento. Contemplaram-se línguas de fogo, e cada um que recebia o Espírito Santo falava conforme o Espírito lhe concedia. Foi de repente, irmãos, foi um de repente, é o de repente de Deus. Portanto, essa promessa é para você
que nesta manhã me acompanha aí e que tem um desejo ardente em seu coração. Senhor, eu desejo falar em línguas. Senhor, eu desejo receber esse Espírito. Eu desejo com todo o meu coração receber essa edificação direta com o Senhor. Receber essa edificação para que eu possa me santificar a cada dia mais, estar próximo do Senhor. Senhor, essa é uma promessa à tua igreja. Senhor, que eu possa a cada dia enxergar em mim, Senhor, aquilo que me faz me afastar do Senhor. Senhor, que a cada dia o Senhor possa me moldar, me direcionar, para que eu venha errar menos, Senhor, enquanto eu estou aqui nessa terra aqui. Mas que o Senhor seja glorificado. E importante, irmãos, que o Senhor seja glorificado. Que o Senhor seja glorificado. Busque a presença do Espírito, busque ser batizado, mas que o Senhor seja glorificado. Quando você receber, um dos maiores evidências que você vai perceber, que você não vai querer ficar se amostrando a ninguém, você vai simplesmente mergulhar nas águas do Espírito. E ali o Senhor falará com vós. Foi de repente, provenientemente, não é um mérito seu, mas é uma graça maravilhosa e uma bondade de Deus. Busque essa oração. Então, de repente, Deus te visitará e mergulhará no oceano do Espírito. Queridos, e aqui nós encerramos a nossa lição de número 7. Falamos sobre o Espírito Santo. Eu quero aqui recapitular alguns pontos com você. Nessa lição nós estudamos sobre o batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção, uma dádiva, uma experiência extraordinária na vida do cristão. Vimos que, de acordo com as Escrituras, e particularmente no livro de Atos dos Apóstolos, a evidência física imediata do batismo no Espírito Santo na vida do crente é o falar em línguas. Reitero com vocês, o falar em línguas é uma evidência física de um batismo com o Espírito Santo. Mas não significa que aquele que não fala em língua não tenha o Espírito Santo. E eu preciso que vocês saiam daqui já entendendo perfeitamente isso, ok? Que o seu propósito nada tem a ver com o crescimento do ego pessoal ou para a autopromoção ou de uma ideia de maior santificação em relação a outra pessoa. De modo nenhum. Isso é contenda. O batismo no Espírito Santo é a graça de Deus para evangelizarmos o mundo com ousadia. Então, que você pegue essa visão, você sendo cheio do Espírito Santo, você terá ousadia para entrar na presença do Senhor, você terá ousadia para falar a outros povos, você terá ousadia para falar na sua escola, para falar dentro da sua casa, para falar com seus vizinhos, pois você está cheio do Espírito Santo e Ele te usará para louvor e glória do nome dEle. Esse é o propósito maior. Aprendemos também que não há uma fórmula mágica para receber essa tão grande bênção, devendo, portanto, os adolescentes, vocês crerem na promessa, rogando a Deus, buscando incessantemente em oração, em súplicas, em jejum, em quebrantamento sincero diante do Senhor, pois Ele pode te chamar. Que você nesta manhã esteja com o coração desejoso, alegre e feliz, regozijante, pois essa promessa pode te alcançar. Que em nome de Jesus você possa desejar receber esse batismo com o Espírito Santo, ser edificado e edificar a outros, pregar com ousadia, para que o reino do Senhor avance. Oremos? Graças te damos, Senhor, pela tua maravilhosa graça do teu Espírito Santo derramado sobre este lugar, Pai. Ó Senhor, muito obrigado a Deus, porque aquele Espírito Santo que soprou lá em Atos 2, aquele mesmo Espírito Santo que soprou lá em Atos 2, Senhor,
Ele é capaz de nos visitar hoje aqui. Ele é capaz de nos mover com a atuação. Ele é capaz de nos envolver nessas águas do Espírito. E uma vez, Senhor, que o Senhor tem olhado para nós com graça e manifestado a Tua glória, manifestado o Teu Espírito, ó Deus, através dos Teus filhos representados nessa terra, ó Deus, que tem defendido o Teu reino, Senhor. Ó Deus, uma vez que o Teu Espírito, ó Deus, é testemunhado por aqueles que ainda não creem no Teu nome, Senhor, que o Teu reino possa avançar, que possamos pregar com ousadia, que possamos ser, ó Deus, edificados, mas que o Teu nome seja glorificado acima de todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa conceder a cada adolescente, cada visitante, professor que nos assiste nesta manhã, que assim conforme o desejo do seu coração, ó Pai, o Senhor possa os agraciá-los, os moldá-los, possa, Senhor Deus, revesti-lo com o Teu Santo Espírito, ó Deus, para a glória do Teu nome, e você diz aí na tua casa, amém. Paz do Senhor, adolescentes, até a próxima aula. Sei que tem ciúmes de mim, sei que clamas por mim, esperando estou por Teu agir, vento de Deus sopra em mim. Sei que tem ciúmes de mim, sei que clamas por mim, esperando estou por Teu agir, vento de Deus sopra em mim. Quantos querem? Batiza-me com Teu fogo, batiza-me com Teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com Teu fogo, batiza-me com Teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Me esvaziar de mim, me transbordar de Ti. Os meus dias viverei pra Ti, Espírito Santo. Me esvaziar de mim, me transbordar de Ti. Os meus dias viverei pra Ti, Espírito Santo. Me esvaziar de mim, me transbordar de Ti.
os meus dias livres.